Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma videoaula de geografia. Nosso tema de hoje, globalização da comida, tá bom? Baseando-se no filme que eu pedi para vocês assistirem, na descrição do meu último vídeo da indicação, que era o Super Size Me, a Dieta do Palhaço. Esse filme retrata, de uma certa forma, um contexto muito maior do que somente a questão do McDonald's, né? Ele se baseia, para quem já assistiu, que já teve alguns comentários, né? Em uma pessoa, um norte-americano, em que passa um período de um mês comendo apenas o McDonald's. Durante esse período, ele acaba adoecendo, ele acaba mostrando uma variação muito severa dos seus exames, né? E os médicos recomendam que ele pare até de fazer essa gestão calórica diária com muitas gorduras, né? Nesse momento, então, ele reflete toda a questão se é possível ou não continuar com essa dieta e quais são os riscos para a sua saúde pensando nisso. Então, ele acaba terminando o compromisso que ele fez de passar um mês comendo no McDonald's e o filme é enxertado com algumas análises mostrando principalmente a territorialidade dos Estados Unidos, da América do Norte, né? Mostrando uma diversidade dos estados a qual ele passou. Ele passa por alguns estados como estados da Califórnia, de Nova York, de Virgínia, Maryland. E cada estado que ele passa, ele percebe uma diferença do comportamento das pessoas. Alguns estados oferecem para ele os tamanhos maiores, né? O super size me, né? E ele, pela regra do jogo, ele é obrigado a consumir os volumes maiores. Então, o refrigerante é maior, a porção de batata é maior. Então, ele acaba aí consumindo muito mais do que deveria. Esse documentário ficou muito conhecido porque após ele ser exibido, após ele ser divulgado, o McDonald's mudou muito sua postura em relação à sua propagação, ao seu cardápio no mundo todo. Ele também se baseou não só no McDonald's, né? Ele se baseia em outras lanchonetes também norte-americanas, como Burger King, como Popeyes, como KFC, outras redes famosas também, e que tem a mesma prática, né? Tudo isso baseado em indústria de marketing constituída para isso. A indústria de marketing que coloca a ideia de que comer rápido é necessário e que hoje em dia a gente sabe que as pessoas precisam comer rápido porque elas estão na corrida do trabalho, tem todas essas questões, né? Mas isso baseado também na indústria do marketing focada para isso, atingindo as crianças principalmente, né? É relatado também no filme o caso de duas adolescentes que processaram a rede McDonald's, né? Não tiveram êxito porque o processo foi perdido no final, culpando o McDonald's aí de terem contribuído por sua obesidade. Falando um pouco de obesidade, dentro do contexto da globalização da comida, um termo que está sendo utilizado agora é o termo globesidade. Não sei se vocês já ouviram falar de termo, né? Inclusive no livro didático da segunda série do ensino médio, lá da Fundação, tem um texto falando sobre isso. O termo globesidade ele foi utilizado até por Eduardo de Freitas no canal Brasil Escola. Ele retrata lá esse termo e explica um pouco que é uma epidemia, na verdade, né? A obesidade se torna uma epidemia porque os problemas relacionados a ela, como a questão da diabetes, a questão da pressão alta, acaba aí trazendo sérios prejuízos às pessoas e também um custo muito grande para o Estado para gerir isso, né? Isso ela estou pelo mundo todo, né? Por exemplo, a globosidade tem um peso de 30% nos norte-americanos, 30% dos norte-americanos estão acima do peso, na Europa e Japão 20%, né? A China 15% e o Brasil 11%. Uma porcentagem muito grande, né? Esses dados são dados dos últimos anos, né? E esses dados nos mostram que acaba se tornando evidente uma situação que precisamos controlar e acaba se tornando uma necessidade também de consciência mundial. Porque tudo isso é pautado não só na questão do alimento que é consumido nas nossas casas, mas sim a maior parte deles que são consumidos fora também, né? Nesse aspecto também, a gente pode comparar a realidade do nosso país com os Estados Unidos, né? Situando aí a ideia de que no Brasil as regiões metropolitanas concentram muitas redes fast food também, tanto quanto os Estados Unidos. E esse tipo de consumo de alimentos gera uma necessidade enorme aí de geração de emprego, de renda também, mas também mudança de comportamento sobre a questão alimentar, tá? Nós discutimos também, e também é sempre bom lembrar, que o fast food é uma situação que gera não somente uma ideia de comer rápido, né? Não é só comida rápida, né?
é um padrão de comportamento indicado pelo American Way of Life, o padrão norte-americano de vida. Esse American Way of Life, ele é para nós algo que não é somente relacionado ao alimento, é relacionado aos outros aspectos também da globalização. É o modo de se vestir, o modo de agir, o modo de falar, influenciado pela cultura norte-americana. Essa cultura norte-americana que chega a atingir tanto o Extremo Oriente, chega a atingir a Europa, e alguns países ela chega a atingir de forma mais veemente, né? Trazendo aí uma massificação da sua cultura e aí o extermínio de culturas locais. Alguns lugares não chegam a atingir, obviamente. Nós falamos do continente africano, que por todas as questões econômicas acabam não sendo atingido por essas questões da influência norte-americana. Mas sabemos tanto quanto que ela atinge quase todo mundo em relação a isso, né? Na Itália, na década de 2000, houve um movimento contrário a essa ideia de fast food, que ficou conhecido como slow food. Esse movimento começou na Itália e depois ele passou para a França, e de lá esse movimento criou a ideia de que os alimentos preparados com mais cautela, com mais cuidado, com processos mais lentos, seriam mais valores, seriam mais saborosos do que os alimentos consumidos em fast food. É óbvio, né? Que um alimento produzido com mais cuidado, com mais tempo de preparo, ele vai ter mais sabor, vai ter mais elementos de qualidade do que o fast food. Só que esqueceram de avisar que esse tipo de produção ela atinge apenas uma pequena parcela, uma pequena parcela da população, que é a população mais rica, que é voltada à alta gastronomia, né? Pois ela aí tem todo esse nível de preparo. E fast food não é somente a questão da comida rápida, como eu disse. Ele atinge grande massa pelo valor agregado a ele e pelo consumo que se estendeu por todo mundo, né? São dois movimentos aí apresentados, né? O fast food e o slow food. Podemos dizer também que o fast food, uma praça de alimentação de shopping, é um exemplo que nós podemos dar de globalização da comida, pois ali nós temos presente na mesma praça de alimentação comidas de diversas partes do mundo. Nós temos ali comidas mexicanas, vendendo tacos, vendendo guacamole, ou comidas australianas, como Outback, comidas italianas, como Spoleto, como Domino, né? Ou comidas de origem norte-americana, como as redes famosas que nós conhecemos, né? Que é Domino Pizzas, ou o Burger King, o McDonald's, ou também a KFC. Comidas de diversas partes do mundo, nós encontramos na praça de alimentação comidas orientais, chinesas, japonesas, por aí afora. E ali é uma possibilidade de você experimentar o mundo sem sair do ambiente do shopping. O shopping, que é um ícone do comércio mundial, ele se torna também o atrativo de consumo globalizado, pois ali nós gerenciamos marcas, ali nós vemos a exposição delas, e ali aparece semelhante em qualquer lugar do mundo, né? Então você vê que o shopping center eles têm uma estrutura semelhante em qualquer lugar do mundo, desde o seu estacionamento, das suas escadas rolantes, da distribuição das lojas, que se assemelha aí das características de cada região e de cada lugar ao qual ele se insere também. Um outro elemento também que nós vemos ultimamente sendo bem questionado é o fator uberização da comida. Uberização, esse termo que é utilizado para falar das relações de trabalho na era do Uber, né? As relações de trabalho que a gente percebe aí uma precarização das relações de trabalho em relação ao trabalhador e em relação também ao empregador, porque na verdade o Uber, o iFood, o Rappi, essas grandes empresas de transporte, de gerenciamento de aplicativos, elas não são patrões dos motoristas e dos motoqueiros, né? São apenas empresas que gerenciam aplicativos que fazem a ligação entre o cliente que deseja consumir o alimento ou consumir o transporte, no caso do Uber, e também aquele que deseja ofertar esse serviço, né? E aí há uma ligação entre eles, é causado exatamente pelo fator do aplicativo, pelo fator da possibilidade de ter uma rede de dados com capacidade para atender isso, né? E se estabelece essas relações. Isso trouxe uma mudança drástica, não somente às relações de trabalho, como eu disse, mas trouxe também uma mudança drástica em relação também às estruturas que os restaurantes passaram a ter. As pequenas redes não conseguem suportar esse peso que as grandes redes têm agora de servir qualquer lugar do espaço geográfico das grandes cidades aquele alimento restrito que era somente algumas regiões, né? Então você pode pedir um iFood, pode pedir um Uber Eats ou um Rappi de qualquer restaurante que situa-se no centro da cidade de São Paulo, por exemplo. Você vai conseguir que ele chegue até a sua casa, mesmo na periferia.
Algumas dessas grandes redes criaram até esses galpões chamados dark kitchens, né? Ou cozinhas negras, né? Que são localizados em outras regiões, fora dos restaurantes padrões, né? Exclusivamente para atender demanda de entregas, né? E é um tipo de geração de emprego que está acontecendo também, mas aí quem não vai conseguir suportar a concorrência disso são os pequenos comerciantes, os pequenos restaurantes das periferias, que agora acabam não tendo mais tanta saída assim. Ou eles se adaptarão às novas condições, ou eles poderão entrar em colapso também, né? Espero que com essa pequena discussão nós possamos aí ter feito uma análise pequena, por sinal, do Super Size Me Dieta do Palhaço, né? E também que nós possamos aí ter avançado um pouco mais na questão da globalização. Lembrando que esse exemplo da globalização da comida é apenas um dos exemplos da globalização. Nós já falamos aí da globalização e economia, globalização da comida. Tem outros aspectos também que envolvem a cultura globalizada que poderíamos abordar em próximos vídeos por aí afora. Tá bom? Um abraço, até mais, até uma próxima. Tchau, tchau.